paz, meus irmãos. É com muita alegria, com muito prazer e com muita satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para fazermos a nossa reflexão da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nessa semana o reinado de Davi, a lição de número 9. E quero pedir para você continuar sempre dando o seu like. Você que não é subscrito no nosso canal, subscreva no nosso canal. Se você quiser também fazer uma visita no nosso site, www.moldado.com. No nosso site você tem mais detalhes sobre essa lição, inclusive se você quiser baixar o esboço os slides que estão lá, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá ok? A nossa lição, essa lição sobre o reinado de Davi, um bom leitor da Bíblia Sagrada, que conhece a história de Davi, sabe que Davi foi um homem próspero nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas guerras. Foi abençoado por Deus, Deus o engrandeceu com grandes vitórias. Mas ele teve sempre os seus problemas pessoais, problemas financeiros, problemas familiares. Passou pelo exílio, né? E agora já no seu reinado, ele teve seus problemas, mas foi um homem abençoado. O coração de Davi era um coração adorador, um coração temente a Deus, um coração que louvava a Deus, um coração arrependido. Era falho, tinha seus problemas, mas o coração de Davi era um coração arrependido. E por isso, Davi foi abençoado por Deus em todas as suas lutas, em todas as suas guerras, e fez um grandioso, extraordinário trabalho para o Senhor. Nessa semana, nós vamos ver então que essas batalhas, essas lutas, as nossas guerras, também podem ser prósperas com as bênçãos de Deus. A leitura de segunda-feira, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 57, fala que as nossas vitórias vêm de Deus. As nossas vitórias vêm de Deus. O versículo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Israel estava sendo perseguido pelo rei da Síria, Ezequias então ajunta o povo e vai dizer para o povo, isso está no livro de 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, o versículo 7, ele diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Maravilhoso é quando ele diz isso aqui, ó, porque há um maior conosco do que com ele. E ele vai dizer, com ele, ou seja, com o rei da Síria, está o braço de carne, ou seja, estão as suas forças. Com o rei da Síria estão as suas forças, está o seu preparo físico. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Com o mundo, com aqueles que não nos querem bem, está o seu preparo intelectual, está um preparo físico. Isso nós precisamos entender. Mas conosco está o Senhor nosso Deus, porque Deus, Ele está na nossa vida por causa da nossa fé.
não podemos esquecer, de forma nenhuma, que em meio às lutas nessa jornada cristã, o Senhor nos ajuda. Então, em meio às nossas guerras, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas dificuldades que nós temos no dia a dia, o Senhor nosso Deus está conosco para nos dar vitórias nas nossas guerras na jornada desta vida. A lição de número, ou seja, a leitura diária de terça-feira, antes eu quero pedir desculpas, eu estou com muita tosse e pode ser que em meio aqui eu venha tossir, mas a minha garganta não está muito boa, por isso aqui a gente usa um pouquinho de sal, né? A gente usa um pouquinho de sal para ajudar a falar um pouco. Aí uma receita para você, que sempre ajuda a limpar um pouco a garganta. A leitura de terça-feira, Deuteronômio capítulo 31 e o versículo de número 23, fala assim, o tema diz assim, que ministérios e cargos têm de provir de Deus. Diz assim, e ordenou a Josué, filho de Nun, Deus ordena a Josué, filho de Nun, dizendo, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Josué tinha que fazer a parte dele, e o Senhor estaria com ele. Às vezes nós queremos bênçãos, nós queremos milagres, nós queremos ser prósperos na nossa vida espiritual ou na nossa vida material, mas nós não fazemos nada. Nós não nos esforcemos. E aí o Senhor, como vai nos abençoar? Precisamos nos esforçar, fazer aquilo que compete a nós fazermos, e então o Senhor estará conosco naquilo que nós não podemos fazer. Mas os ministérios e cargos, eles têm de provir de Deus. Esse é o que é o tema. Nós temos aqui 3 qualidades no ministro que desenvolve um ministério que vem de Deus. Então, o ministro que desenvolve um ministério que vem de Deus, ele deve ser mordomo. É uma qualidade. O ministro ele é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. Sua função, a função do mordomo, era servir as mesas com integridade, com fidelidade, com honestidade, devia ser íntegro. O mordomo, ele não muda o alimento. Veja bem, ele está sempre obediente ao seu senhor, ele não vai mudar o alimento sem a ordem do seu senhor. Enquanto o seu senhor não dissesse nada, ele mantinha o alimento devido. Outra coisa, o mordomo não adultera o alimento, ele não mistura o alimento, ele não coloca um outro alimento que não seja aquele que o seu senhor o ordena. Ele não acrescenta o alimento e também ele não retém o alimento. Sabemos que o alimento que o Senhor nos concede, nos dá para tratarmos da igreja, para alimentarmos a igreja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser adulterada. A palavra de Deus não pode ser acrescentada. A palavra de Deus não pode ser a nossa palavra, mas precisa ser a palavra de Deus. Quando o homem tenta acrescentar a palavra, adulterar a palavra, enfim, mudar a palavra, mudar o alimento, ele está sendo
desonesto, infiel para com a ordem do seu Senhor. O ministro, ele é um espetáculo ao mundo. Ou seja, os ministros de Deus, eles não estão no pódio para receber aplausos dos homens. Há muitos ministros hoje que buscam aplausos dos homens, elogios, homenagens dos homens, mas o ministro, ele não está no pódio para receber aplausos dos homens. O mordomo diz aqui ainda, mas os ministros, eles estão na arena do teatro para ser o quê? Para ser espetáculo, para ser entregue à morte. Veja que João Batista, ele, nas suas pregações, ele sempre buscava falar a palavra de Deus. Mas foi em uma festa que ele cortaram a cabeça. Por que cortaram a cabeça de João Batista? Porque ele falava a verdade. Todo ministro que fala a palavra de Deus, que fala a verdade na palavra de Deus, ele está sendo entregue à morte. Ele não é espetáculo para o mundo, mas ele está sendo entregue à morte. O ministro também, ele é um pai. O pai gera crentes pelo evangelho. O pai, ele é exemplo para a família. Então, o ministro sendo um pai, ele vai gerar crentes através do evangelho. Outra coisa, ele vai ser um pai, ele é como um pai para a igreja. A igreja busca conselhos, o busca quando está passando por problemas, e o pai deve ser o pastor da igreja deve ser um conselheiro que o ajude e que resolva os seus problemas. O pai também, ele é fiel quando ele vai disciplinar os seus filhos. Mas ele vai fazer isso com amor. Ele não vai fazer isso por vingança, por ódio. Não, ele vai fazer isso com amor. E o seu filho vai receber a disciplina e com certeza vai mudar a sua vida. Outra coisa, o pai, ele dá afeto e carinho para a sua família. Então, quando os ministérios e cargos provêm de Deus, tudo isso acontece. Provém de Deus porque o ministro é um ministro de Deus e ele é um mordomo, ele é um ministro que fala a verdade e ele é como um pai para a igreja. Na leitura de na leitura diária da quarta-feira, Isaías capítulo 40 e o versículo 11, diz que Deus é o grande pastor da nossa vida. O versículo 11 de Isaías 40 diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Como nosso pastor, Deus sempre nos leva por caminhos de vitórias. Às vezes os caminhos são difíceis, nós não entendemos. Será que esse é o caminho de Deus? Às vezes tem problemas, tem dificuldades nesse caminho que nós não conseguimos resolver só, mas o Senhor vai nos ajudar. Aquele caminho é o caminho da vitória. Por isso, desculpa,
aquele caminho é o caminho da vitória. É o caminho que nos vai dar, nós vamos ser abençoados naquele caminho. Então, como nosso pastor também, Deus protege seus filhos. Ele vai nos proteger. Ele é o nosso, nós temos Deus como nosso pastor, nós vamos ter a proteção dele. Ele vai nos proteger, mesmo nesse caminho sendo um caminho difícil, cheio de problemas. Então, o Senhor vai nos proteger nesse caminho. Como nosso pastor, Deus nos alimenta com sua palavra. Mas uma coisa também é certa, ele nunca vai deixar faltar o pão na mesa dos seus filhos. Então Deus nos alimenta espiritualmente com a sua palavra, mas ele não deixa faltar o pão de cada dia na nossa mesa. O necessário, com certeza, ele vai sempre nos conceder. Davi disse que Deus nos leva às águas tranquilas e a verdes pastos. O salmista também disse que os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Isaías disse que seus caminhos, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus não são os nossos caminhos, porque ele sabe e conhece bem a jornada da vitória, ele sabe todas as coisas e ele sabe por onde ele está nos levando. Se você tem certeza que Deus está dirigindo a sua vida, que Deus está no seu interior, que Deus está te abençoando, que Deus está com você, por onde você passar, não murmure, não reclame, mas aceite os problemas e as dificuldades, sabendo que Deus as solucionará, todas elas. A leitura de quinta-feira diz que os pastores devem ser modelo para o rebanho. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 3, diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja que os pastores devem ser exemplo do rebanho. Os pastores devem ser exemplos fiéis para o rebanho. O seu rebanho é a igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, é uma igreja cristã. Então, qual o exemplo que o pastor deve ser? Ele deve ser exemplo de Cristo. Ele sendo o exemplo de Cristo, ele vai então gerar uma igreja cristã. A igreja vai ver nele os exemplos de Cristo e vai então obedecê-lo, procurar praticar conforme o que lhe é ensinado, conforme o que o pastor influencia. Não é? A igreja está sempre olhando para os seus guias. Está sempre procurando também imitar o comportamento do seu pastor, do seu guia espiritual. A igreja olha para o seu pastor e conforme o que ele faz, conforme o seu comportamento, conforme o seu exemplo, a igreja então procura andar. Então, se o pastor ele segue o exemplo de Cristo, então ele vai gerar uma igreja cristã, uma igreja de Cristo. Então é uma grande responsabilidade daqueles que dirigem igrejas,
daqueles que pastoreiam as igrejas, daqueles que governam igrejas, ser o exemplo de Cristo. Na leitura de sexta-feira, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, e o versículo de número 21, diz que a certeza da vontade divina traz-nos confiança na obra. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, tenho-me alegrado. Então foi naquele momento em que Davi foi buscar a arca. E quando ele voltava alegre, dançando, batendo palmas. Quando Mical viu aquilo, ela teve ciúmes de Davi. E ela reclama com Davi porque ele fazia aquele alvoroço para ela. Porque Davi estava tão alegre. A alegria de Davi é porque estava trazendo de volta a arca da aliança para o seu devido lugar, o templo do Senhor. Então, quando tenho certeza que Deus me escolheu para a sua obra, eu faço o quê? Eu trabalho confiante em Deus. Trabalho confiante naquilo que faço, porque eu sei e tenho certeza de que o Senhor está comigo. Eu trabalho também com fidelidade a Deus, porque sei que Deus está ali me vendo. Deus está sempre ali olhando, vendo os mínimos detalhes daquilo que faço para Ele. Então eu trabalho com fidelidade, trabalho com temor, porque estou fazendo não para o homem, fazendo para Deus e respeitando, claro, honrando aquele que Deus colocou à minha frente, do qual eu sou submisso. Trabalho com alegria, pois eu estou fazendo a obra do Criador do Universo. Veja bem, que o trabalho que eu presto a Deus, eu presto àquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que está comigo em todos os momentos da minha vida, aquele que está me protegendo, me guardando, me amparando em todos os momentos. Quando tenho a certeza, também, quando eu tenho certeza que meus sonhos são os sonhos de Deus, eles se realizam para a glória de Deus. Então, veja bem que se os meus sonhos são os sonhos de Deus, se os meus pensamentos são os pensamentos de Deus, se aquilo que eu quero também é a vontade de Deus, então, quando esses sonhos se realizam, quando esses acontecimentos se realizam, quando a minha vontade vem a ser realizada, não é a minha vontade que foi realizada, mas foi a vontade de Deus. E tudo isto não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Então, os meus sonhos que foram realizados é para a glória de Deus. O meu sucesso, a minha fama, isso tudo é para a glória de Deus, não para a minha glória, é para que Deus cresça na minha vida. Que Deus seja testemunhado, que Deus seja propagado através da minha vida. Abraão, José, Moisés, Samuel, Davi e outros, eles foram prósperos. Por quê? Porque eles confiavam em Deus. Porque eles acreditaram que Deus estava com eles nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nos seus projetos de vida. Deus estava ali com eles. Por isso eles prosperaram em toda a sua caminhada.
E até hoje nós tomamos os seus exemplos para que possamos também viver conforme a vontade divina. A leitura do sábado, Marcos 12, versículos 30 e também o versículo 31, diz que o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o mais interessante, mais importante é o que Jesus fala na última parte deste verso. Ele diz assim, que não há outro mandamento maior do que esses. Logo, todos os mandamentos de Jesus, todas as ordens de Jesus estão atreladas a estes dois mandamentos. No coração do cristão adorador, não deve haver espaço para um outro Deus, porque Deus deve ser o único no seu coração, na sua vida. Jesus não é somente o seu Salvador. Deus não é somente o seu Salvador, mas Ele deve ser o Senhor da sua vida. Aquele que o orienta e o que o dirige. Não deve ter espaço para nada a não ser para Deus. Depois as outras coisas, mas primeiramente, ou seja, o espaço no seu interior deve ser Deus. O coração e a alma do adorador cristão pertence ao único Deus verdadeiro. A este Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não há deuses de barro, outros deuses que o povo inventa. Não. O cristão que adora a Deus, que serve a Deus, não só o seu coração, mas também a sua alma é salva pelo Senhor e é dele e devemos viver para ele. O adorador cristão, ele não economiza forças, nem espaço e nem tempo para adorar aquele que o protege, ou seja, em todos os momentos da sua vida ele está adorando a Deus, em todo espaço, não há espaço, mas em todo espaço onde ele estiver, seja grande ou às vezes espremido, mas ali ele está adorando ao Senhor, adorando aquele que o protege, adorando aquele que zela dele, adorando aquele que alimenta ele, tanto espiritualmente como fisicamente. O Senhor é quem nos abençoa, e a ele nós devemos prestar, louvá-lo e prestar toda a nossa adoração. Jesus disse que amar e adorar a Deus é o maior mandamento. E amar a Deus envolve muitas coisas. Então, o nosso amor a Deus, a nossa adoração a Deus é os maiores mandamentos. Por isso, nós precisamos amar a Deus. E nós demonstramos este amor a Deus, como Jesus disse aqui, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós demonstramos o nosso amor a Deus quando amamos as outras pessoas, quando amamos a nossa família, quando amamos o nosso colega de trabalho, quando amamos mesmo aquelas pessoas que nos prejudicam, mesmo aquelas pessoas que não querem o nosso bem. Quando nós demonstramos amor pelas pessoas, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. E se Deus ama as pessoas, nós também, como filhos dele, sendo o exemplo dele,
devemos também amar as outras pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pela sua atenção nesses minutos que nós aqui estivemos meditando nesta lição. E não deixe de visitar o nosso site www.moldado.com. Visite o nosso site, não deixe de deixar o seu like, se você não é subscrito, subscreva no nosso canal. Deus abençoe sua vida graciosamente. E até a próxima oportunidade, a próxima lição, a lição de número 10. Nós estaremos aqui com você, fazendo essa meditação, uma meditação simples, mas vale a pena nós meditarmos na leitura diária, porque sempre a leitura diária vai nos ajudar a entender um pouco mais o conteúdo, o assunto da lição que nós estamos tratando, que nós estamos estudando. Deus abençoe, em nome de Jesus.